Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos chegando, sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar aí o nosso sexto dia da nossa semana de conversa boa, mulheres e seus recomeços. Hoje é sábado, dia 17, nosso sexto dia de muita conversa boa, muita conversa emocionante, muita história muito bem contada. E essa é realmente a nossa ideia, né? Deixa eu, enquanto eu falo aqui, ir chamando. Eu não sei o que está acontecendo. Vamos esperar um pouquinho. A Andressa já está aqui. Então, peraí. Deixa eu só liberar para a Andressa virada de hoje, né? Hoje é mais um dia aí da gente. Olá! Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Tá conseguindo me ouvir perfeitamente? Tá ótimo. Está me ouvindo bem também? Sim, a imagem eu sei que tá parecendo mais escura, a impressão minha. É a minha ou a sua? A minha? Não, é só deve ser para você, porque para mim também eu tenho, parece que é mais escuro do que realmente está. Mas não está não. Ah, tá. Tá boa, tá boa. Então vamos lá, vamos esperar enquanto o pessoal vai chegando. Enquanto ele vai chegando, eu vou Beleza. fazendo a abertura, né, para a gente deixar gravadinho lá no IGVT. Então, esse projeto, ele nasceu do desejo de ouvir histórias, né? Porque uma das coisas que eu descobri ao longo dessa caminhada é que eu gosto de ouvir as pessoas. Então, ele nasceu desse desejo de ouvir histórias, porque eu acredito muito nessa troca de experiências, para a gente resgatar essa questão da oralidade, que apesar de sermos diferentes, termos objetivos diferentes, nós temos muitos pontos em comum e a gente sempre consegue se identificar na história de alguém, parte da história de alguém. Então, esse é o principal objetivo, de ouvir essas mulheres que aqui estiveram, que gentilmente aceitaram o meu convite de vir aqui dividir com a gente as suas experiências de vida. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite, Aline. Tudo bem, gente? Então, Boa noite, Ludmila. a gente passou essa semana ouvindo muitas histórias, né? Uma melhor do que a outra. Não são histórias comparáveis, mas são todas muito boas, com percepções muito boas feitas por todas elas. E eu fico muito feliz, porque a cada semana, a cada dia, a cada conversa, eu consegui identificar em mim pontos diferentes. Eu até comentei isso ontem. Eu não sei nem o que eu vou falar amanhã. Acho que eu vou ter que fazer uma live amanhã de 5 horas para conseguir falar tudo que eu percebi ao longo dessa semana. Mas Te entendo perfeitamente, tô nessa vibe. O que eu vou falar agora? experiência muito boa. Eu até comentei isso com a Andressa ontem. Eu estou me sentindo realmente muito privilegiada de estar podendo ouvir tanta coisa boa, né? E a ideia hoje é repetir, ouvir mais uma história boa, porque a Andressa tem muita coisa para contar pra gente. Não se engane com essa carinha, porque ela tem muita história para contar. E aí agora eu vou contar para você como é que a gente se conheceu. Né? A gente se conheceu há um tempinho já, lá na Ramatiz, né? Na evangelização. E assim, a Andressa chegava com aquela carinha assim, de parecer que ela era evangelizanda, né? Porque tinha uma carinha de criança, igual as crianças mesmo. E aí eu falava isso pra ela, que ela tinha um talento que era, eu chamava ela de encantadora de criança. Porque era muito difícil as crianças resistirem ao convite dela, às vezes porque não queria ir para a sala, às vezes porque chegava com sono perfeitamente compreensível. E era muito legal isso. E aí a gente foi convivendo, foi se integrando, foi criando outros trabalhos juntos, né? Hoje a gente trabalha muito junto, profissionalmente falando, né? Além do trabalho da evangelização, a gente nem trabalha mais junto na evangelização, mas a gente seguiu como terapeuta e é muito interessante porque, assim, nós nos apoiamos muito nessa migração e nos aceitar como terapeutas ao longo dessa transformação. Então, de novo, somos muito diferentes, né? Temos perspectivas diferentes, temos histórias de vida diferentes, mas temos muito ponto em comum e temos muitos pontos de afinidade, que para mim é a melhor coisa de todas, né? Eu acho que a melhor parte é essa, quando você olha para o outro e consegue enxergar o que tem de você dentro dele, o que tem dele dentro de você. Porque aí sim, aí a gente reafirma o princípio de que somos todos um, porque somos realmente todos um. Então é isso, agora eu vou deixar a Andressa falar.
Para quem a gente ainda não cumprimentou, sejam bem-vindos. Flavinha, tô te vendo aí. Um beijo, querida. Vou sentir sua falta amanhã, viu? Sejam bem-vindos. E agora sim, oficialmente, Andressa, querida. Seja muito bem-vinda à nossa conversa. Obrigada, Aninha. Obrigada pelo convite. Obrigada, gente. A Aninha é uma pessoa querida, né? Acho que ela já falou tudo na introdução, como a gente se conheceu. Boa noite a todo mundo que está entrando. Sejam muito bem-vindos. Podem compartilhar também suas vivências. Eu estou aqui, ó, igual a livro aberto, querendo falar dos vários milhões de recomeços que eu já tive na vida, né? Aí, quando a Aninha fez o convite, eu falei, gente, recomeço, né? Aí eu fiquei assim, reformulando. Gente, o que eu vou falar? Primeiro passa na cabeça da gente, por que é interessante compartilhar com os outros, né? Ah, gente, fala sério. Minha história de vida é tão interessante assim, e você já fica naquela coisa, pô, né? Já nas suas indagações internas. Será que vale a pena falar sobre mim, gente? Se vocês morrerem de tédio, pode falar, tá? Agora, com relação ao recomeço, aí eu olhei assim, gente, a gente recomeça quando nasce, né? No momento que a gente está gerando, está numa gestação no ventre da nossa mãe, bem-vindo ao seu recomeço. Ali já começou a nova vida. Eu me formei como Andressa, né? Aí começou eu. Aí vem a Andressa de hoje. Isso aí. Então, antes que você comece a falar quem é a Andressa de hoje, deixa eu formalizar a minha pergunta, né? Para a gente não fugir do nosso roteiro, que a ideia é que Não, todas nós vamos responder as mesmas 4 perguntas, para que a gente consiga depois diferenciar como é que cada uma experienciou essas etapas. Então, vamos lá. Quem é a Andressa? Apresenta aí a Andressa para gente. Andressa é uma menina, né? Sapeca. Eu costumo dizer que eu sou uma moleca, uma eterna moleca, uma criança interior super viva, né? Tem essa fonte assim de conexão com a minha criança, eu mantenho ela viva, alimentada o tempo inteiro. Então, uma pessoa sonhadora, uma pessoa que adora inovar, inventar coisas do além. Vive no mundo da lua, adora viver no mundo da lua. Difícil de aterrar essa menina. A minha mãe mesmo que ficava o tempo inteiro, coitada, fazendo várias audiometrias na infância, bem, porque achava que tinha problema de surdez, que não escutava, essa sou eu. Sempre no mundo da lua. Eu lembro daquele desenho Fantástico Mundo de Bob, que Nossa, faltava com aquela cabeça a mil, assim, voando. Era eu. Eu falei, a gente tá me descrevendo, sou eu, gente. E como é que faz para a pessoa não ficar no mundo da Lua, voltar para um planeta Terra, né? Mas essa é a minha sina dessa vida. Como é que faz para aterrar? De vez em quando eu tô mais lá do que cá, é mais no mundo da Lua mesmo, totalmente aérea. E sou uma pessoa, já passei por várias fases, né? A pessoa que já passou por várias fases, gosta de inovar, gosta de aprender. Eu adoro aprender, adoro o misticismo, que sempre me acompanhou muito essa parte mística da espiritualidade, do conhecimento, a mente humana, né? Meu fascínio pelo comportamento humano. E tudo isso me fascinava muito, a vida de uma maneira geral. Então, aquela chama lá dentro de correr atrás ficava muito viva. E era a menina que adorava dar aula para bichinho de pelúcia aos 5 anos de idade. Adorava ser professora, adorava ensinar. Mal aprendi a ler sozinha, já estava querendo ensinar a outra. dividir com Já, coitada das minhas bonecas, tinha que ouvir e prestar atenção na lição. E nisso veio essa minha trajetória. Eu fui crescendo nesses sonhos, fui me alimentando deles, passando por altos e baixos, né? Porque a gente vai passando por muitos desafios e muitos recomeços. É assim que eu me descrevo, a pessoa que sempre está recomeçando. Com medo, sem medo, vou com ele, caminho, não importa. É isso. característica de criança, né? Porque criança faz isso. A criança não tem problema nenhum de repetir, repetir, recomeçar, fazer de novo, tentar de outra maneira, né? Insistir num caminho, insistir num movimento. Ixi, que a Andressa caiu. Tô aqui, tô aqui. Andressa, tá me Tá ouvindo? conseguindo me ver? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo perfeitamente. É, tá bom. Não, porque eu tô imaginando uma congelada. Então, realmente, assim, fica muito evidente, né? Essa
Isso que você falou, de que você está sempre em contato com a sua criança interior. Porque todas as suas características realmente são de criança. Né? De não tem problema nenhum, se der errado, eu tento de novo. Né? Ah, não dá para fazer assim, não, mas tá bom, eu posso fazer isso agora. Então, eu acho que isso é muito legal. E aí, isso é muito fruto de experiência, né? De maturidade. Porque para você, dentro da vida adulta, ainda manter viva a energia da criança, precisa ser muito maduro para isso, né? Porque senão você acaba bancando a bobinha. Ah, tá se fazendo de bobinha. Mas não é, é trazer vitalidade mesmo. Eu acho que isso é muito legal. Essa diferenciação, sabe? É evidente, fica muito claro pra gente que o que você está trazendo é uma energia da criança interior mesmo. Isso é muito legal. Agora eu queria te perguntar alguma coisa. Também eu queria muito que você falasse aqui. Eu sei que a ideia não é falar do viés profissional, mas eu acho que essa tua experiência, ela pode ajudar muita gente. Eu comentei isso com você. E aí eu queria que você descrevesse um pouco quem é a Andressa profissional. Ou melhor, em que momento vive a Andressa profissional? Eu acho que isso aí pode ajudar bastante gente. Então, a parte dos recomeços, eu tô aqui para trazer todos os leques, né? Eu tenho várias histórias de recomeço. Então, a parte profissional. A Andressa começou no sonho profissional lá na infância, com ser professora. Cresceu, aos 14 anos se apaixonou pela engenharia genética na aula de biologia, se encantou maravilhosamente pelos fios de DNA, pela lei de Mendel, que todo mundo fala assim, meu Deus, com quem gosta de lei de Mendel? Só essa pessoa maluca, tem que ser maluco mesmo, né, nesse momento. Me apaixonei, me encantei pela genética e ali eu sabia que é isso que eu quero fazer para o resto da vida. Mas o outro lado da Andressa, que sempre foi apaixonada pela mente humana, que sempre foi apaixonada pelo comportamento humano e teve uma fase também de muita descrença da humanidade na sua adolescência, né? E estava ali adormecido e quando chegou na idade do vestibular bateu a dúvida: e agora? O que eu faço? Psicologia ou biologia? E eu ficava naquele dilema. Aí vem um lado, biologia não dá dinheiro, você vai morrer de fome. O que você vai fazer? Biólogo faz o quê? É bicho do mato? Não é esse estigma? Biólogo fica o quê? Na mata? Vai Ou caçar vai, inseto? vai ficar vendo o quê? Planta? É só isso. Para a cabeça de quem fala que você é biólogo, é saber só de plantas e bichinhos e mais nada. Eu falei, não, eu quero trabalhar com engenharia genética, eu queria o DNA, eu era me apaixonada por isso. Eu fiquei, cara, e aí? Prestei vestibular para os dois. O que aconteceu na minha interseção da indecisão, da dúvida? Não passei nada. Quando a gente tenta tirar para tudo qualquer lado, não passei nada. Eu só passei quando decidi, eu optei, eu quero biologia. Quando eu botei a certeza no foco, aí eu passei. Ó, aí eu fui fazer faculdade de biologia, me encantei, eu já cheguei no primeiro período da faculdade querendo de qualquer maneira estagiar. A louca, Eu não tinha nem juro que como. eu fiz isso. Não entrei. Aí eu escutei do reitor da faculdade falando assim, na apresentação lá da turma, falando assim: olha, vocês estão aqui na faculdade de biologia, vocês têm que fazer estágio de absolutamente tudo. Imagina a pessoa que estava ansiosa, a pessoa que quase não é ansiosa. Descreve essa pessoa. A minha criança interior que quase não é viva, que já fica querendo empolgar, quero agora! Imagina, fala, tem que estagiar em tudo. Eu fiquei assim, gente, como assim? Eu não quero ver bicho, inseto, eu quero DNA, quero genética. Eu quero genética, como assim tem que estagiar em tudo? Mas, pois bem, lá fui eu, fiz estágio. Eu fiquei assim, no segundo período da faculdade, fui chamada por um professor de entomologia, que eu fui na aula de entomologia. O cara achou que eu estava super bem na matéria. Me chamou para fazer estágio. Aí, gente, não durei uma semana, eu pedi pra sair, comecei a chorar, falei, gente, eu não sirvo pra isso, eu sei o que eu não quero entomologia, nada contra os entomologistas, por favor, mas é aquela coisa de identificação que eu já sabia que eu queria. No terceiro período da faculdade, eu fiquei em dócil, fui batendo na matéria e falei assim, de genética, o que eu preciso fazer para fazer genética? Preciso de biologia molecular antes. Corri, fiz biologia molecular e fiquei, professora, me dê seita, nem que seja como 20 antes, eu tô ansiosa para fazer genética, juro que eu fiz isso.
A acredito professora tinha nisso. uma cara Eu assim, do acredito tipo, meu Deus, nisso. tem que ter paciência com essa criança, né? Aí no Exatamente. quarto período eu fiz a tal da genética, finalmente, enquanto isso eu estava em dócil, fui batendo para fazer estágio em genética, bati lá no fundão. Aí eu escolhi dois professores maravilhosos, o professor Orílio, que desencarnou, já não está mais entre nós, um senhorzinho super paciente, o professor Tovar do Fundão. Eles me abraçaram do tipo, ok, a gente pode te ajudar, te ensinar um pouco sobre genética que você ainda não teve. Aí eu adorei, porque eu fiquei já com a parte prática, mexendo, já trabalhou ansiedade. Foram 2 meses maravilhosos na minha vida. Já trabalhou ansiedade, ufa. Quarto período da faculdade, a pessoa já estava fazendo disciplina de engenharia genética, achando que estava sabendo de tudo já, tá? Achando super expert em genética. Fui bater em tudo que é lugar atrás de estágio. Fui parar no INCA. E cheguei na hora certa que a mulher nem tinha anunciado que estava precisando de vaga de iniciação científica. Olha isso. Entrei, entrei. Eu tinha tanta certeza que eu ia conseguir esse estágio que eu não ia parar até ficar em dó se eu conseguia a divisão de genética. Eu falei, fui lá e fiquei. Fiquei, fiz o meu estágio, fiz a minha iniciação científica, fiz o meu aperfeiçoamento e lá eu não queria sair. Aí eu tive que lidar com as situações do recomeço da vida. Começou aí, depois da graduação, eu não fiz o caminho linear, que é da área acadêmica, que é a graduação, mestrado, doutorado. Não foi assim o meu caminhar. Eu fiz a graduação, tentei o mestrado pela Fiocruz, pela pós-graduação, uma das pós-graduações de lá. Não passei, levei um não. Isso mexeu comigo de uma forma, como se fosse uma facada, um punhal. Como eu não consegui? Foi um punhal no peito. Aí veio a parte de fazer o aperfeiçoamento em pesquisa no INCA, enquanto eu estava, né? E a pessoa ainda ansiosa, já na época que estava o INCA com início de pós-graduação também lá, eu já estava fazendo as disciplinas antes de entrar no De fazer mestrado. apressada, né? Super, gente! Eu já estava fazendo as disciplinas no mestrado e como eu me formei pela faculdade de Santa Úrsula particular, bolsista, eu fui no fundão bater lá, bati no fundão e assisti como ouvinte as disciplinas de genética, aquela CAD que tem da genética do fundão, que é maravilhosa, que é só você focar nos últimos períodos só em genética. Lá fui eu bater e fiz aquela grade inteira como ouvinte, os professores me aceitaram. Então, eu estava em aperfeiçoamento em pesquisa, não estava no mestrado, mas eu fazia disciplinas do mestrado, em paralelo estava fazendo disciplinas do fundão. A pessoa ainda estava ansiosa em querer, queria passar no foco do mestrado. Entendi, entendi. Pois Entendi bem, tudo. fiz mais 3 provas. 3. Não passei, não Nenhuma passei. delas. Para pós-graduação, essa pós-graduação não foi cruz? Não, a porta estava fechada. E no auge do meu desespero, eu falei, o que que eu vou fazer da vida? Não sirva. Aí vem aquela voz do sabotador interno, né? E vem a voz também da minha orientadora da graduação, porque eu tive que ouvir que eu não servia para pesquisa no final da minha graduação. Olha, Você não serve para isso. É melhor você mudar de área. Quem sabe dar aula? Foram muitas punhaladas, né? Antes de eu fazer a prova do mestrado, veio essa punhalada. E mesmo assim, eu continuei com aquela pesquisadora como uma orientação. Olha só o nível, como a gente se diminui. Eu é estava verdade. diminuindo muito. Eu não acreditava em mim. Naquele momento, eu me coloquei no limbo. Eu não acreditava que E realmente aí eu era escolhe a capaz. dedo uma pessoa para reforçar essa crença, né? Aí eu não passo nas provas. É a consequência. Aí eu fui chamada depois de 4 nãos, né? Eu fui chamada para ir para trabalhar simultaneamente na Fiocruz com uma plataforma de sequenciamento. Veio a Aline que me estendeu a mão. Vamos lá, você é muito boa em sequenciar. Vamos lá, não vai desistir não. Fiquei lá 2 anos e meio na plataforma de sequenciamento, né? Aprendi muito, cresci muito profissionalmente na autonomia, resgatei aquela vontade de trabalhar e veio a vontade no mestrado. Fiz novamente, insisti naquela pós-graduação que eu já tinha levado 4 não, eram 3. 3 nãos. Aí eu levei o quarto não. Uau! Aí a mente da gente trabalha, eu já vinha com medo para a prova, não importasse o quanto eu estudava. Eu já ia com aquele medo, tipo, não vou passar, não vou capaz, não consigo. Mas, ué, se você determina que você não consegue, Não consegue mesmo. lá fui eu.
Fiz a prova, rejeitei, beleza. E agora, o que eu vou fazer? Aí surgiu uma das anjos da minha da área acadêmica, que é a Ana Carolina Guimarães, que chegou e falou assim para mim: olha, tá abrindo agora a inscrição na UERJ. A prova, a inscrição é até amanhã. Semana que vem a prova. Dia seguinte, 2 dias depois, mas assim, ou seja, não ia ter tempo para estudar. E eu estava sem força, porque eu tinha investido todo o desgaste ali no estudo para aquela prova. Eu falei, tá tudo bem, não tem nada a perder, mais um nome, menos um nome nessa altura do campeonato, né? Passei. Passei. Simples assim. Foi assim. Aí eu olhei com aquela cara assim, tipo, como que eu passei? E eu fiquei assim, como que eu passei? Não é possível. Passei, fiz a minha pós-graduação, fiz o meu mestrado, depois entrei, fui pro doutorado. Olha só, Sina, olha como é que a vida é. Essa é a realidade nua e crua. Terminei o mestrado, a realidade de um cientista, porque a ciência ela tem os pesquisadores que são concursados pela instituição, por exemplo, a Fiocruz e o INCA, você tem um concurso de pesquisador. Se você pegar as universidades, são professores universitários que acumulam função, né? A Flavinha que está aqui também sabe disso, né? Então, acumula essa função. Então, o que tem para mim agora de perspectiva na linear acadêmico, doutorado? Pois bem, entre o mestrado e o doutorado, abrir inscrição para o doutorado, tinha um gap, né, que a gente chama de um espaço, um intervalo. O que eu vou fazer? Lá vem a indústria, a oportunidade de trabalhar na indústria farmacêutica. Trabalhei, fiz o processo seletivo, não acreditando que ia passar, não. Eu falei, biólogo, né? Quem vai contratar biólogo? Passei. Fiquei 3 meses no trabalho temporário. E nesse meio tempo fiz seleção para o doutorado e passei para uma outra pós-graduação, que foi a pós-graduação de medicina tropical na Fiocruz, que foi perfeita. Perfeita no que tinha que ser. Eu não posso dizer um ai, porque foi a pós-graduação que mudou o meu leque da minha vida. Da água para o vinho, porque me deu a noção do todo, da vida, né? Muito mais o olhar humano. Que pós-graduação que dá o olhar humano, olhar ao paciente, olhar além do que você quer conquistar da molécula, do DNA, da proteína, né? Que aí eu já virei de genômica para proteômica. Foi meu gap do doutorado em genômica, proteômica. Então, é muito além, né? Olhar além. E isso aqui dentro foi maravilhoso. E nesse agregar, nesse meu caminhar do doutorado, veio a parte da terapia, que foi fundamental para mim. Calma. Segura a ansiedade. Segura. Nem muitas perguntas, você já está no meio do assunto. Mas peraí, vamos primeiro esmiuçar esse negócio aí. Calma. Eu achei interessante porque, assim, era uma coisa que você queria, né? Você queria ser bióloga e você queria... A vida toda. Genética. Você já estava decidido. E aí, racionalmente, se é uma coisa que eu quero, se é uma coisa que eu já sei que eu quero, teoricamente seria mais fácil. Mais fácil que eu digo assim, eu sei que tem os processos seletivos, eu vou disputar a vaga, mas o caminho é esse, aquele. Quer dizer, você conseguiu ao longo do caminho fazer coisas improváveis. Puxou matéria antes da hora, assistiu matéria que onde você não deveria estar, fez estágio fora de época, saiu de uma universidade particular, foi bater na porta de uma universidade pública e foi recebida. E aí, na hora de fazer aquilo que era o processo evolutivo, que era terminou a graduação, fazer a prova e ir fazer a pós-graduação e fazer o mestrado. E aí não consegue fazer, não consegue passar a primeira, não consegue passar a segunda, não consegue passar a terceira. E depois de tanto tomar toco e não sei mais o que, não sei mais o que lá, de repente, Ana, seu som tá um pouco baixo. Peraí, vamos ver. Melhorou, gente? Deixa eu aumentar aqui, peraí. Melhorou? Pra mim tá ok. Tá? É que alguém falou aqui que ela tá um pouco baixa. Deixa eu ver aqui. Tá tudo ok, Flávia? O som agora? Estamos escutando melhor? Bom, vou continuar. Se não tiver, vocês me avisem aí, tá, gente? Deixa eu prender essa parte aqui de trás. E aí, os repetidos nãos. Mas o que me chamou a atenção, quando você estava contando a história, apesar de você ter interiorizado um pouco aquilo que te diziam, de você não tem talento para ser cientista, tenta fazer outra coisa,
mas você tá abaixo, mas tá dando para escutar. Vou segurar ele aqui então mais perto, para ver se melhora. É que esse meu fone de vez em quando ele dá ruim. Vê se agora melhorou, gente. Melhorou. Tá bom, obrigada. Mesmo você interiorizando, né, de que não consegui, realmente é frustrante. Faz a primeira, faz a segunda, faz a terceira. E aí, de repente, você foi pega de surpresa, né? Não, olha, abriu uma vaga aqui, faz a inscrição, acaba hoje, a prova depois de amanhã, vai lá e faz. E aí você faz a prova e passa. Aí, o que me chamou a atenção foi o tempo inteiro em que você levou a sucessão de nãos, foi reprovada sei lá quantas vezes, mesmo você achando que não era capaz, você não desistiu. Não. Isso é muito interessante, porque 4 tentativas fracassadas. Uma pessoa que, teoricamente, deveria estar orientando o seu processo acadêmico, diz para você, desiste desse caminho que você não tem talento para pesquisa, deveria te levar para uma desistência, dizer, não, acho que realmente não, vamos tentar um outro caminho. E aí eu pergunto para você, durante esse processo das negativas, dessa frustração, o que você precisou deixar para trás? O que você precisou abrir mão para não desistir do sonho? Abrir mão do que muitos no mercado de trabalho falam da independência financeira. Porque ou você voltar. Sou eu Não que estava estou te ouvindo. falhando, mas eu. Enfim, a gente está no bug da internet, mas a gente dá o jeito. Mas a gente insiste, persiste e não desiste. Vamos lá. Isso aí. Então, eu abri mão dessa independência financeira. Abri mão também, né, a duras penas, eu não tinha uma família para me sustentar, né? Então, eu era a ajuda do pilar. Ixi, travou, Andressa. A Andressa deu uma congelada aí. Voltou? Voltou, agora voltou. Então vamos lá. A Voltou. última Tudo coisa que a bem. gente conseguiu te ouvir foi: você abriu mão da tua independência financeira e Isso, abri mão da minha isso. independência financeira. Abri mão porque também não tinha uma família por trás para me sustentar, então foi muito difícil essa parte, né? Então aí ficava aquela parte interna. E agora? Será que eu estou no meu direito de lutar ainda pelo meu sonho? Ou eu faço simplesmente, largo tudo, jogo tudo pro alto, vou trabalhar em loja, em shopping, qualquer coisa, mas aquilo que me dê remuneração, que me dê um retorno financeiro imediato, porque eu precisava, de uma certa forma, colocar dinheiro em casa. Não tinha ninguém para me bancar. Não tinha um pilar por trás. O dinheiro que vinha ia para minha família também. Não era egoísmo? Passou todas essas perguntas. Não é egoísmo da minha parte? Eu não estou sendo egoísta? Quantas vezes eu não pensei em desistir nessa área acadêmica? Inúmeras. 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 Várias vezes a desistência bateu na minha porta. Todos os nãos que eu levei, eu ficava, é para não ir, é para não ir, é para desistir. Eu paro por aqui ou eu persisto? O que fazia eu ir à frente, no meio de tanto que eu abri mão de tudo, abri mão da independência, abri mão do que todo mundo foi falando em volta, né? Desiste. Porque aí não era mais só o orientador, é quem me cercava. Assim, família não entende que é área acadêmica. Até quando você vai ficar estudando? Eu sei que é penoso entender. Porque acha que essa caminhada da gente é só estudo. Você só vai ser estudante a vida inteira. Sim. Isso é trabalho. Pra É gente que está trabalho. fora, que não vive esse universo, é muito difícil de entender.
Porque o que É é estudar? O que é difícil. formação? Você fica lá 4, 5 anos na faculdade, está formado, acabou, né? Vai Tem trabalhar, que ir para o trabalhar. mercado de trabalho, vai trabalhar. Você tá o quê? Só estudando? É, Até quando você vai ser só estudante? Quanto tempo eu não já escutei isso? Né? Isso é super natural e tentando explicar, não, o que eu faço é trabalho. Tem uma remuneração que se chama bolsa, né? Que não é uma remuneração de carteira assinada, não tem direito a FGTS, nem 13º, nem férias, né? uhum, Não tem essa valorização como profissional, mas somos profissionais. No momento que você se forma, você é profissional. sim. Um mestrado e um doutorado, você é um profissional atuando. Então, você está desenvolvendo a sua pesquisa, é o seu trabalho. E o trabalho de cientista é estudar a vida inteira. É esse, Porque é essa é a base esse. da pesquisa, né? A pesquisa é exatamente isso, é você procurar, procurar, testar, procurar, analisar, testa, analisa, volta, até que você tenha uma respostas consistentes e diga, ok, agora eu posso provar que esse caminho leva a esse resultado. Então, assim, eu acho que o que ficou claro para mim, eu não sei se a galera concorda, é, que além de abrir mão da parte financeira e material, em determinado momento é preciso abrir mão do ego também, né? Do tipo, no início era tão óbvio, era tão fácil, eu nasci para isso. Como é que as pessoas não reconhecem que eu nasci para isso? Né? Como é que ninguém percebe que eu sou pesquisadora, a importância que tem o meu trabalho? E aí é um exercício de humildade que eu imagino que deva ser muito grande, porque além de você não conseguir remuneração para sobreviver, você ainda precisa provar o tempo inteiro que o que você faz é importante. Não foi ótima essa colocação, porque olha como é que a pessoa entra. Ela entra na faculdade, eu quero genética. Eu quero para ontem. Eu quero sair batendo tudo que é lugar. Aí dá aquela. A vida te dá aquela. Te coloca no seu devido lugar. Senta aqui, bonitinha. Vamos com calma? Vamos calçar a sandalinha da umidade? Vamos? De vez em quando faz bem, né? Calma. Calma, você vai chegar lá. Mas para isso é uma construção. Isso aí. E se eu não tivesse passado por isso tudo, esses nãos inteiros, cara, eu não queria saber que tipo de cientista eu poderia ter sido. Que graças a Deus eu não sou, entendeu? Virar meu malvado favorito, né? Insuportável. É isso. Provavelmente eu ser a pessoa mais arrogante da face da Terra. E é isso que eu vejo todos os meus recomeços na minha vida. Se eu não tivesse passado por todas essas tranqueiras que eu passei nessa vida, eu teria sido a pessoa mais arrogante e soberba da face da Terra. Se você puxar um pouquinho, o que é o perfeccionista, né? É querer sempre né, o melhor. E se você quer ser o melhor, é muito complicado, porque nada é o suficiente, nada lhe basta. Aí aquele limiarzinho para arrogância é um pulo, né? É Então verdade, é verdade. puxa aqui, a vida te puxa para o centro e coloca, ó, olha a noção da realidade. A pessoa não é mais aérea, a pessoa não tem um fantástico, não vive num fantástico mundo de Bob, lá no mundo da Lua. Então, a Terra aqui, que esse aqui é o planeta que tu tá, coloca o pezinho no chão. Isso. Para de voar muito alto. Existe um equilíbrio entre o sonho e a realidade para ela se concretizar, né? E nesses passos é que foram acontecendo. E é que me fazia não desistir, apesar do ego ferido, porque o ego ficou ferido. Agora eu conto assim, parece que tá tudo leve, né? Na hora eu xinguei, chorei, esperneei, igual a criança mesmo. Né? A criança interior vive tem muito isso. Aí, igual a criança, chorei, me vitimizei, me coloquei vítima das circunstâncias. Eu sou vítima! Ninguém me Total, entende. ninguém me entende, como é que pode? Fulano e ciclano é carrasco, tananã. Coloquei total nesse papel de vitimização. Até você sair desse papel de véu de vítima e você ter essa noção de que é, você age em prol de você mesmo, demorou a cair a ficha, foi a base de muita dor. Porque você acaba repetindo o padrão. Aí, ó, os nãos, ó. Um não, dois nãos, três nãos. Eu precisei levar 3 porradas seguidas. Aí eu fiquei, opa, então, deixa eu. Olha o recomeço. Eu preciso recuar um pouquinho. Sim. Que aí eu fui lá, recuei um pouquinho para poder trazer a rota de volta, para voltar para o meu foco, meu objetivo. Mas ele não morreu. Isso não significa que eu não estava. Olha, abrir mão disso e dizer, eu não estou abrindo mão de um sonho, é reforçar o seu objetivo e a sua missão aqui. Isso Exatamente. foi muito. Olha, por um lado, você dói,
mas outro lado é revigorante. Você sai disso tudo. Você submerge, assim, você sobe, né? Você vai lá das profundezas, você tira aquela sua força e você vai, eu vou. E você descobre que tudo que você trilhou, ele não poderia ter sido melhor, porque se eu não tivesse levado esses nãos, eu não teria chegado na pós-graduação onde eu cheguei, foi a medicina tropical. Eu ia Que falar ela foi exatamente isso. perfeita. Porque quando a gente fala de recomeço, às vezes a gente tem a falsa ideia de que eu preciso mudar o meu rumo. E não é isso. Às vezes é só mudar a perspectiva, é mudar a abordagem. E aí você já reinicia como uma pessoa diferente, você reinicia com uma visão diferente. Isso para mim ficou muito claro na tua história. Em momento nenhum houve mudança no plano, mas houve mudança na abordagem. Porque você vinha numa fome muito intensa, né? E aí foi preciso aprender a dividir as refeições em pequenos pratos, para que a absorção fosse melhor, né? Fosse mais fácil. E aí sim, aí agora a gente pode voltar lá para a pós da medicina tropical, que eu acho que é legal você falar. E aí eu já vou colocar a terceira pergunta, que eu acho que vai servir também de gancho para você contar para a gente onde entrou a segunda fase desse recomeço, que é o seguinte, quais foram os episódios ou as pessoas, os acontecimentos que te sinalizaram que estava na hora de fazer essa mudança? Já que você disse que se encontrou tanto na medicina tropical, o que foi mais que aconteceu no meio do caminho que te mostrou que estava na hora de fazer mais uma outra mudança, para entrar então a Andressa terapeuta? Então, lembra da menina que sonhava, adolescente, que é apaixonada pela neurociência, que é apaixonada pelo comportamento humano, pela mente humana, que eu sempre indaguei. Ela ainda estava viva, porque eu fazia isso intuitivamente. Eu já fazia isso com os amigos, conversava, adorava ouvir, sempre fui boa ouvinte. Então eu fiquei assim, tá faltando alguma coisa, né? E eu comecei, a minha busca interior, né? Tudo começa no mundo externo, a nossa busca interior. Ao buscar cuidar de mim, a aprofundar meu autoconhecimento, porque eu ainda sentia que existia um vazio aqui dentro. Tinha alguma coisa que ainda não estava encaixando e eu não conseguia identificar, não conseguia mesmo, na hora. Eu falei assim, poxa, já estou na ciência, já estou no doutorado, mas por que que eu ainda não consigo me sentir completa? Eu não me sentia completa. Essa era a realidade dos fatos. Tinha uma coisa faltando, uma peça faltando. Aí eu falei, é vida sentimental? Não, gente. Foi a época que eu encontrei meu marido, casei. Tava tudo assim. Falei, gente, o que tá faltando? De onde tá esse vazio? É interno, é meu. Eu preciso entrar dentro de mim e preciso me auto-preencher. Eu preciso descobrir qual é essa lacuna dentro de mim. Aí foi eu. Graças a Aninha me indicou a terapeuta, né? Nossa terapeuta holística. E aí descobri o que era a terapia holística que entrou na minha vida, usando para mim. E até hoje eu faço. Terapeuta faz terapia. Até hoje deve. Então até hoje eu continuo com essa parte da terapia holística que foi abrindo e foi me descortinando, mas é aquela coisa amorosa, né? Que vai abraçando, vai acolhendo as suas emoções e você vai descobrindo e desmistificando tudo dentro de você. Igual efeito cebola, né? Você vai tirando a casca mais grossa, vai tirando camada por camada, de uma forma no seu tempo, respeitando de forma bem tranquila até você chegar no seu ponto central. E nessa de descortinar tudo abriu. Eu comecei a terapia, conheci o evento Equilibra maravilhoso dessas meninas, né? Da Aninha, da Vanessa Caval, genial. E no primeiro Equilíbrio, a Vanessa me olha assim, você sabia que você é uma excelente terapeuta? Aí eu olhei assim, se você não é terapeuta, você deveria ser. Eu olhei assim pra ela, oi, tudo bem? Prazer, Vanessa. Você tá doida? Aí eu fiquei, até então a pessoa, lembre-se, eu só queria ser cientista a vida inteira. Tá louca? Genética, então, a pessoa ainda estava assim, ciência, já era bióloga molecular, já estava super assim. Não, sou bióloga molecular, acabou, vou fazer isso, já estava com a minha linha traçada na área acadêmica. Aí eu fiquei, não, imagina, tadinha, né? Acabou de me conhecer e deve ter confundido com outra pessoa, né? Super natural, né? Natural, a gente respeita, ok, muito obrigada pela sua opinião.
Aí a vida foi seguindo. Aí veio o círculo do sagrado feminino, trabalhando o egípcio, né? O lado do poder egípcio lá no Itanhagá, que é maravilhoso, foi maravilhoso. Outro divisor de águas na minha vida. Porque aí descortinou um outro véu, literalmente o templo de Ísis, né? Que foi lindo, lindo, lindo. E foi abrindo, e foram os leques continuarem. E as coisas vieram até que eu conheci também a PNL, né? Aí veio a missão de vida. Quando descortina para mim a missão de vida, aí é claro, quem é a Andressa? A Andressa é aquela que ama a parte mística e espiritual, ama a ciência, ama o comportamento humano. E o que que eu queria? Sempre, sempre tive essa visão. A ciência e a espiritualidade, elas são uma coisa só. Unida, integrada. Então, quando descortina essa leque para mim, eu fiquei, por que que eu não enxerguei isso antes? Não existe apenas um único caminho. Por enquanto, parece que são caminhos. Quando você olha assim, poxa, como é que você pode ser cientista e terapeuta? Parecem duas áreas tão diferentes e distintas entre si, mas não. Olha aí hoje como a gente fala de neurociência do comportamento, né? A neurociência, a física quântica, e a gente vê isso tudo atrelado às técnicas de energia, e a gente descobre que a gente é energia. Daí veio o impulso, o reiki. Tá, veio, aceitei o convite do reiki. O reiki vira a gente do avesso. O reiki virou. Positivamente. Virou Reiki 1, já senti a energia. Reiki 2, Reiki 2, o que foi o Reiki 2? Estava eu na mata, aí a Miriam falando, a Anja, a Miriam no meio do caminho, chegava e falava assim, mas como é que pode? Você só encontra semente, você encontra muita semente. Aquela intenção de plantar e vem o mestrado. Vem o mestrado não, o Reiki 3. O Reiki 3, gente, o que foi aquilo? Nossa, aí abriu o leque assim, eu preciso fazer mais. Dali foi para o Magnified Healing, porque no dia do Reiki 3, na minha iniciação, quem me recebeu foi a Kuan. Aí eu peguei assim, como é que foi tudo, só dizer um sim. Foi só um sim, gente, que eu dei. Eu falei, tá, eu aceito ser terapeuta. Eu comecei com o reiki, eu disse sim pro reiki, um único movimento. E tudo se abriu. Foi assim, papum. E eu nem, se eu tinha dimensão disso tudo que está acontecendo agora, eu vou dizer que é mentira. Eu não tinha a mínima noção do que ia gerar até aqui. Eu só disse sim pro reiki. Para mim era só autocuidado. Eu estava na super técnica de autocuidado. Porque é para mim. No mesmo que eu digo sim, as coisas se abrem. Tem a Aninha que me abriu as portas, a Val, a Vanessa, a Frida. Teve depois a Miriam, que entrou no meu caminho, né, com o reiki. Depois veio a energia generosa, o Magnified Healing. Aí o Magnified me arrebatou. Aí eu fiquei... A pessoa caiu com uma nuvem e eu falei assim, preciso fazer mais. Aí caiu a ficha. Entrei de frente, comecei o curso de psicoterapia holística. Aí, minha filha, não tem jeito. Abriu-se as portas, veio a pandemia que me colocou no eixo em dois tempos. Eu tinha duas escolhas. Duas. Escolher engavetar esse meu conhecimento inteiro. Porque eu ficava assim, ah, tá bom, eu tinha esse conhecimento, mas quando que você começa a prática, né? Quando você vai começar realmente a trabalhar, exercer? Eu ia ficar um dia, porque não tem tempo, porque eu estou fazendo pós-doutorado, já estou no pós-doutorado, fazendo pós-doutorado, fazendo isso, não vou ter tempo. Aí a pandemia trouxe tempo, não trouxe? A velha quarentena. Tem uma história então, dessa assim, né? Pedir e obtereis, né? Não tem uma história dessa? Tem que ter cuidado com o que você deseja. Exatamente. Esse cuidado que você deseja foi um problema. Aí lá vou eu tinha duas opções. Ficar refém do medo do coronavírus, né? Que a gente não sabia no início, que a gente não sabia nem o que ia acontecer, o número de mortes assustou muito, né? Mundialmente falando. Ou fazer alguma coisa, o que eu vou fazer por mim? Tô aqui parada, o que eu vou fazer? Aí eu comecei, estava fazendo meu curso, estava no meio do meu curso de psicoterapia holística, e eu, vai! Fui, lá veio, que é outro mentor aí, o Vanderlei de Oliveira, que vai, pega e vai. Aí quando ele falou, pega e vai, eu falei, como assim pega e vai, gente? Como é que faz? Onde, né? Fui.
E fui. Eu criei o Instagram. Tudo começou assim, na página do Instagram. Comecei com as redes sociais, tanto que a minha primeira live não podia ter sido outra. Nem consegui gravar, porque nem sabia mexer direito. Foi sobre o medo. O medo da pandemia, porque eu estava vivendo aquilo, eu tinha duas Sim. opções, ficar refém do medo ou seguir em frente. Então, eu com medo da pandemia, eu venci o meu medo interno, o meu salvador interno. Enfrentei o medo com medo. Loucura, né? Mas eu andei com medo, aí eu trouxe aquela criança interior de volta, vamos. É E isso eu aí. sei que o meu recomeço só está no início. A terapeuta ainda tem um sonho, lembra da ciência com a espiritualidade? Eu sei que ainda vai chegar lá. É esse o caminho que eu estou seguindo. E é por isso que eu estou aqui ainda terminando meu AD da neurociência do comportamento. É isso aí. E vi, é isso aí, bom, tô indo, estou Eu acho seguindo o que coração. é isso, essa é a energia, né? É recomeçar tantas vezes quanto forem necessárias, e cada recomeço não necessariamente significa interromper um ciclo anterior, mas ele pode sim criar ramificações e elas vão abrindo e vão se expandindo e criando novas conexões. Eu acho que isso é o mais legal dessa história. É mostrar que você pode recomeçar sem precisar sem que o recomeço seja uma interrupção de um outro processo. Eu acho que isso é genial. Dá para ser muitas coisas ao mesmo tempo. Realmente dá para ser muitas coisas ao mesmo tempo e coisas diferentes. Dá para ser cientista, dá para ser mística, dá para ser esotérica, dá para ser tudo ao mesmo tempo. Isso é muito, Tudo muito, que a gente muito bom. quiser. Tudo que a gente quiser. Olha, o nosso tempo está acabando, né? Então eu vou te fazer a última Gente, pergunta. Tem mais alguma coisa aí? Não é loucura ter medo de sentir medo, exatamente. Não é não. É muito exatamente. seguro por ser. Obrigada, Rodrigo. Então, olha só, eu vou te fazer a última pergunta, porque ainda dá mais aí um tempinho para você falar bastante do. Que eu acho que essa é a melhor parte. Eu acho que essa pergunta tem a sua cara. O que a Andressa 2020 pode agradecer às suas versões anteriores? Eu agradeço a minha criança porque sonhou muito. Porque se ela não tivesse sonhado bastante, ficado nesse mundo da fantasia, eu não estava aqui realizando, né? Agradeço a minha adolescente, que apesar de tantos altos e baixos, ela nunca deixou de acreditar, de ter fé. Apesar de ter passado pela fase da descrença da humanidade, que ela foi essencial, porque foi o momento que eu passei a questionar quem era eu no meio desse mundo. Ótimo. Mesmo eu tendo nessa fase, né, nessa fase eu tive a vontade de tirar minha própria vida. Mesmo tendo passado por isso, eu tirei aquela força interior e descobri que eu era muito mais forte do que eu imaginava. E ali eu conheci a meditação. Foi ali que eu conheci a meditação, num simples radinho de pilha e escutando. Gente, falar sobre o Walkman, vou pular essa parte. Não E dando precisa. idade. Não precisa, Antes eu não, vou te né? explicar o que é, vai dar muito trabalho. Não, vai dar muito trabalho. Aí, então, quando a gente foi escutando aquela musiquinha num programa de rádio aleatório, veio lá, tava lá. E o que é momento meditação? Achei o máximo. Falei, que isso? Escuta uma música, respira durante 15 minutos, mais nada. E foi assim, no início eu não conseguia, depois não consegui. Quando eu fui sozinha, e de repente eu ia e dormia melhor. Comecei a ter uns episódios estranhos aí, mas aí faz parte da caminhada da pessoa mesmo, mas eu agradeço porque a pessoa não deixou de sonhar. No momento que eu passei a questionar a humanidade, a questionar ao meu redor, eu comecei a ter, eu nem sabia, comecei a ter um desenvolvimento de pensamento científico e a questionar essa parte da espiritualidade como um todo, porque eu não tinha perdido a minha fé, né? Acima de tudo no Criador. Essa estava ali, firme e forte. Eu só estava querendo questionar o sistema. E aqui estou eu, Andressa, hoje agradecendo. A Andressa, aquela lá da iniciação científica, de não ter desistido. Porque se eu tivesse desistido de mim, naquele momento eu tivesse aceitado, incutido em mim que aquilo era uma verdade absoluta, que eu não servia para aquilo, eu não teria traçado esse caminhar todo. Não questão só de que mestrado, doutorado, mas talvez eu não fosse nem terapeuta, porque no momento que eu aceito a opinião alheia, Sim. eu insiro, incuto dentro de mim que nada do que eu imagino, do que eu planejei, aquilo era verdade. E olhando esse leque todo, agradecendo todas essas Andressas,
eu realizei todos os meus sonhos de infância. Isso é sensacional, né? Isso é sensacional. Porque às vezes parece uma coisa tão impossível. Ah, mas é só sonho de criança. Não é só sonho de criança. É o sonho. E é a segunda vez que a gente ouve isso essa semana. Porque a Patrícia, no primeiro dia, falou exatamente a mesma coisa. Que com 12 anos ela descobriu o que ela queria ser. A Carla falou isso também. Que quando ela era criança, ela descobriu o que ela queria. Que o que realmente fazia o coração dela bater mais forte era cuidar das pessoas. Então, assim, a cada dia a gente só reforça isso. Que o que a gente sente quando a gente é criança é a nossa verdade. Porque nesse momento que a essência fala direto com a gente, sem nenhuma interferência, É sem nenhum pureza. filtro, né? Então, assim, quanto mais a gente tentar silenciar e voltar para... Cara, o que eu queria fazer quando eu era criança? Talvez esse seja o nosso caminho de cura, né? Talvez esse seja o nosso caminho de cura. Recomeçar por aí. Fazer lá os 360, 180 graus de que seja de volta, tanto quanto seja necessário, e encontrar esse momento em que a nossa essência falou com a gente, cara, o teu caminho é esse aqui. E aí, alguns anos depois, que no teu caso não foram nem tantos anos assim, você chegar agora e dizer, cara, parece que você tem 120 anos, garota, presta atenção. Você chegar e dizer, eu realizei meus sonhos. Eu acho isso fantástico, eu acho isso maravilhoso. E eu acho que isso, além de ser maravilhoso, mostra pra gente que é possível. Independente da tua trajetória de vida, independente do caminho que você escolheu, é possível você chegar em determinada fase da vida, parar, olhar e dizer, caramba, eu realizei meus sonhos. E não necessariamente quer dizer que tenha sido uma trajetória fácil. Tem dor, tem tristeza, tem decepção, tem desistência, tem perdas, mas tem muitos ganhos, né? Tem muitos ganhos. E acho que esse tem que ser sempre o nosso objetivo. É focar naquilo que faz o nosso olho brilhar. Eu acho que esse é o nosso caminho, é procurar aquilo que faz realmente o nosso olho brilhar. Que dá aquele calor no coração, né? Dá aquele calor no meio do peito e dizer, caraca, esse é o meu lugar. E não interessa Não deixar de sonhar. se o seu lugar é ser executiva de uma grande empresa, se o seu lugar é ser dona de casa cuidando dos 3 filhos, ou se o seu lugar é ser cientista e ir lá mexer na menor parte possível de um ser vivo e descobrir o que eu posso tirar daqui. Todos esses lugares são importantes. Todos eles são absolutamente importantes. E se faz o teu olho brilhar, ele é mais importante ainda, né? Isso é muito legal, muito legal. Eu escolhi deixar de ser super para a sociedade, olhar o super, né? Isso. A superioria, super, ultra, mega power plus, a melhor das melhores, para ser o melhor para mim. Isso. É essa a diferença. Eu não quero mais alimentar a vontade de que a sociedade, isso, precisa disso, precisa de, eu tenho o que, né? Não, é o que eu preciso, e o que eu preciso ninguém vai me dizer. Ninguém vai me incutir a ideia de que para ser bom precisa fazer o impossível ou se esgotar, cansar mentalmente. Isso não é, isso é desgastante, isso acaba com a sua criatividade. E se hoje eu consigo trabalhar esse lado da criatividade e da intelectualidade, é porque tem que ter o meio termo. E toda vez que eu tendi a ter mais um lado que um outro, eu minava dentro de mim. Eu me minava. Eu minava a minha criança. A minha criança ficava retraída. Aí eu senti o vazio. Eu não estava completa. Não, e é maravilhoso. E quando você começa a voltar o olhar para você e você entende que eu preciso fazer o que é bom para mim, você começa a fazer o que é bom para todo mundo. Porque esse sentimento extravasa. É isso que eu achei maravilhoso. O momento que você para e diz, não, mas o que é bom para mim é unir os dois lados, é fazer o caminho do meio. E aí é nesse ponto que você consegue ajudar as pessoas, você consegue oferecer suporte, ajudar dos dois lados, ser produtiva dos dois lados. Isso é muito legal. E agora a gente já está acabando o mês, vai estar acabando bem mesmo. Então agora eu vou deixar você, antes de eu fazer o encerramento, fica à vontade para falar o que você quiser, para dar seus recados aí para as pessoas, antes da gente encerrar, que ainda tem aí, sei lá, acho que uns 3 minutinhos.
Vocês também podem querer fazer pergunta e falar qualquer coisa, viu, gente? Primeiro, gratidão, né? E eu agradeço todas as minhas partes, porque eu não vou deixar de agradecer nunca e nunca deixem de sonhar. Porque eu sei que quanto mais a gente sonha e vendo que vai com possível realizar, a gente vai continuando, né? Não deixe que ninguém te diga que você não consegue. Não se permita absorver isso. O mundo pode te dizer não. Mas se você diz sim para você, é essa que é a sua força motriz para seguir. Porque eu sempre tive escolhas. Se eu olhar, parecia que eu tinha só dois caminhos, mas na verdade se a gente retornar e voltar para o nosso recomeço, a gente recua um pouquinho, a gente olha que tem um leque muito maior do que a gente não tinha enxergado antes. Mas essa que é a graça da vida. Continue, sigam, porque o certo e errado depende somente do que a gente acredita. Exatamente, depende só de um ponto de vista. Querida, muito, muito, muito obrigada. Foi maravilhosa a nossa conversa. Não tinha dúvida nenhuma de que seria. Você trouxe umas reflexões muito boas, né? Desse insista, persista e não desista. Eu acho que isso é muito legal. Deixa eu ler o que a Bia escreveu. A Bia. Escreveu. E... Eu tive depressão, também tive depressão quando minha mãe faleceu. Mas logo fiquei grávida e precisei pedir ajuda profissional. Consegui sair da depressão e hoje sou outra pessoa. Maravilha. Que bom. Eu reforço Oi, isso. pai, oi, Dora. Eu acho que todo mundo que teve, se tiver essa oportunidade, faça terapia. Busca ajuda. Porque nós somos feitos de muitos corpos e a gente precisa dar atenção a todos esses corpos, não só ao corpo físico. A gente precisa dar atenção a todos os nossos corpos e a terapia entra aí. Eu tenho uma teoria que eu acho que todo mundo tem que fazer terapia e ser reikiano. E aí, o dia que a gente conseguir 100% disso, a gente vai viver feliz. Isso é uma coisa que é quase uma verdade para mim. Então, assim, gente, muito, muito obrigada pela companhia. Foi maravilhoso. Amanhã é o último dia. Amanhã é sua história linda. Vai ser linda, emocionante. Prepare os lencinhos. Eu sou dessas, eu choro mesmo, sem vergonha nenhuma, gente. E aí amanhã a Vanessa vai me ajudar muito, vai me fazer essas perguntas, vai me ajudar aí nesse caminho da reflexão. E eu vou contar para vocês a minha história, não sei qual delas, né? Porque a gente tem muitas, não sei que caminhos aí a gente vai trilhar. E a gente se encontra amanhã, às 18 horas, para encerrar essa semana que foi espetacular. Então, gratidão para essas mulheres e as forças. Se vocês não conseguiram assistir alguma dos dias, eles estão todos gravados lá no IGVT. Vale a pena, porque são histórias espetaculares. E o mais legal disso é, lembrem-se que todos nós somos espetaculares. Todos nós temos muita coisa para ensinar. Então, não se poupem de contar as suas histórias, né? Não se envergonhem nunca das suas histórias. Tudo é muito importante e contribui muito para as pessoas que vão ouvir. Então, eu espero vocês amanhã para a nossa conversa, para contar minha história comprida. Obrigada, obrigada, obrigada demais pela companhia, Andressa, querida. Muito obrigada por abrir seu coração e trazer sua criança para alegar nosso sábado. Um beijo, gratidão, gente. Bom final de semana. Beijo. Tchau. Tchau.